Uma redação dissertativa argumentativa basicamente é uma redação que segue a lógica. E a lógica se baseia em perguntas. Você faz uma pergunta, a pessoa responde e isso dá origem a um novo questionamento. De forma que, ao final, todas as questões precisam ser derrubadas para que a sua redação tenha realmente argumentos fortes. Não podem restar perguntas na mente dos ouvintes. Então veja só, estabelecemos aqui um tema inicialmente para a sua redação como exemplo. Vamos fazer um esboço e depois mostrar como a redação ficaria. Essa é apenas uma das formas que você pode usar para tentar elaborar suas redações. Você pode usar outras formas, você pode usar a sua própria maneira, mas pense nisso, por favor. Suponhamos que o tema seja esse aí. Qual a solução para o problema do uso de drogas entre adolescentes? Esse é o título da sua redação. Na primeira parte, na primeira divisão, eu tenho a introdução. Na segunda, o desenvolvimento. E na última, a conclusão. Veja que para falar sobre o uso de drogas entre adolescentes, eu não posso iniciar, por exemplo, uma apresentação, uma palestra, falando logo sobre quem vai resolver o problema, como vai ser resolvido, ou falando logo sobre as consequências. Existe uma sequência lógica. Eu não apresento as consequências antes de apresentar as causas. Eu não apresento solução antes de apresentar o que causou o problema e quais foram as consequências. Veja como seria uma sequência lógica. Para este assunto sobre o uso de drogas entre adolescentes, ou para quaisquer outros assuntos, isso se aplica de modo geral, para quase todos os outros assuntos que envolvam problemas ou questões sociais. Veja, iniciamos com a pergunta: como você define o assunto? Então, o uso de drogas, por exemplo, é um problema sério e global, não é isso? Ok? A quem afeta? É uma preocupação para quem? Pais, autoridades e educadores, entre outros, naturalmente. Por que você define assim como um problema sério, um problema global? Veja bem que corre-se o risco de deixar a questão, como se diz no popular, chovendo no molhado, quer dizer, ser óbvio demais. Se você correr o risco de ser muito óbvio, dizer o que todo mundo diz, que o uso de drogas é um problema sério, que afeta a população, que preocupa as autoridades, quase todo mundo vai dizer isso. Se você disser algo que pareça óbvio ou que seja polêmico, você tem a obrigação de defender o seu ponto de vista. Dizer algo mais que justifique você dizer aquilo. Por que você pensa assim? Que é um problema sério, já que existem tantos problemas sérios no mundo, a violência, o desemprego, a falta de moradia, por que você definiu o problema, as drogas, como um problema sério e global? Aí você tem que apontar fatores específicos para isso, justificativas. Veja, por que define assim? Por exemplo, as dificuldades para se lidar com o problema, os bloqueios do próprio jovem para aceitar ajuda, tornam a questão séria. Depois disso, você vai finalizar a sua introdução fazendo uma ponte, ou seja, vai usar algumas palavras no final, indicando para o leitor o que vai ser considerado no parágrafo seguinte. E ao começar o parágrafo seguinte, você estará iniciando o desenvolvimento. Então veja, você vai continuar uma sequência lógica. Se você disse que é um problema sério, e você disse já por que é um problema sério, então a próxima pergunta mais óbvia seria: ora, se é um problema sério, que preocupa tanta gente, que causa tantas dificuldades, então por que ele existe? Então veja, por que, por exemplo, o jovem se envolve com as drogas? E a questão poderia estar relacionada ao desejo de ser aceito, à inexperiência, desejo de liberdade, curiosidade, dificuldades na família. Não coloque pontos demais, 3 ou 4 no máximo. 2 geralmente é pouco, 3 é o suficiente, ou 4. Não coloque pontos demais, porque você vai, quanto mais pontos você colocar, mais terá que argumentar. Ok. Então você disse por que o problema existe, quer dizer, o que o causa. Então você tem que dizer agora, no outro parágrafo, quais são as consequências. E veja, você não vai considerar consequências de forma aleatória. Faça com que seu texto esteja coeso, amarrado, uma informação relacionada à outra. Se você disse que
um dos motivos que leva ao uso de drogas é o desejo de ser aceito, qual a consequência então depois que o jovem usa? O isolamento, que é exatamente o contrário de ser aceito. Perdoem-me, eu escrevi isolamento, corrijam aí, isolamento. Se outro problema que leva às drogas são as dificuldades na família, quais são as consequências? Problemas familiares. Se o jovem deseja liberdade, quando se envolve às vezes com esse problema, qual a consequência? Ele perde a liberdade. Às vezes porque perde a saúde, fica na cama, ou às vezes porque pode perder a liberdade literalmente em questões legais. Outra consequência, vício, problemas de saúde. Ok, se você já considerou as consequências, se a pessoa já está enfrentando o problema, o que você tem que considerar agora no final, no último parágrafo, qual a solução? E aí você consegue relacionar a sua conclusão com a introdução, porque na introdução você havia mencionado quem é afetado pelo problema. E agora na conclusão você tem a oportunidade de dizer como o problema vai ser solucionado e como aquelas pessoas afetadas, pais, autoridades, educadores, vão ajudar na solução. Ou seja, qual a solução e da parte de quem. Vamos ver como a redação ficaria? Veja só. Vamos mudar de página. Como resolver o problema do uso de drogas entre adolescentes? Veja. O uso de drogas entre adolescentes é uma questão alarmante, enfrentada por autoridades policiais, educadores e pais em todo o mundo. O ritmo acelerado, como o problema se propaga, os bloqueios e dificuldades à intervenção e o sofrimento gerado tanto para os jovens como para aqueles que os rodeiam, justifica uma reflexão ponderada, não só acerca dos motivos que estão por trás do envolvimento com as drogas, como também das medidas razoáveis que podem ser tomadas a fim de se tratar de tal mal. Que se saliente, a princípio, que a inexperiência e curiosidade peculiares da juventude estão entre os fatores que levam muitos nessa fase da vida a se sentirem atraídos por experiências perigosas. Ademais, o forte anseio pela aceitação e aprovação de um grupo e as influências negativas dos membros de tal grupo, já afetados pelo problema, além da falta de apoio familiar e social e de fiscalização e leis que coíbam tais atitudes, a miúde contribuem para o agravamento da solução. Quer dizer, muitas vezes ou geralmente contribuem. Você destacou as causas? Como consequência, vemos pessoas cada vez mais jovens sofrendo efeitos bioquímicos e sociais comuns aos usuários de entorpecentes, tais como depressão, alienação, anorexia, envolvimento em crimes para sustentar o vício e uma indelével rejeição social. Conclusão? Assim, para que os jovens e seus familiares tenham um futuro brilhante, ou pelo menos não tão nebuloso, os pais devem estar preparados para prover por meio do diálogo e do exemplo um acompanhamento que instile em seus filhos valores morais e que promova a confiança mútua. Autoridades governamentais, policiais e educacionais devem garantir a fiscalização nas portas das escolas, educação secular voltada para o desenvolvimento pessoal do cidadão e ações sociais que atendam às necessidades de lazer e estimulem a criatividade e o talento dos jovens. Tais ações ajudarão a evitar que o ócio e o desespero favoreçam a fuga para as drogas.